Paz seja contigo, Deus te abençoe, seja bem-vindo ao nosso culto online de hoje. Eu vou trazer uma mensagem especial hoje e vou fazer uma oração também especial para você, em nome de Jesus. Essa mensagem que eu vou trazer hoje vai abrir os seus olhos para você entender o que é o mundo espiritual. Isso mesmo, vamos falar sobre Efésios 6:10, sobre as regiões celestiais. O que acontece no mundo espiritual? Por que influencia tanto a sua vida? Vamos falar sobre isso hoje. E eu quero convidar você para daqui a pouco você beber a água consagrada. Eu vou consagrar a água em nome de Jesus. Pegue um copo com água e daqui a pouco você vai beber essa água consagrada para a libertação e para a cura divina. E eu tenho certeza que o poder de Deus vai penetrar na sua vida para libertar você de todo mal. A palavra do Senhor, ela diz que Deus te purificará com águas limpas, diz o Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus curou o general Naamã através da água. Ele usou a água para isso. Deus também curou o cego. Jesus cura o cego usando a água. Jesus diz para ele, vai, lava os seus olhos nas águas do tanque de Siloé. Ou seja, Deus usa as águas como ponto de contato de fé. Isso mesmo, para estimular a sua fé, em nome de Jesus, para que o poder de Deus haja na sua vida. É igual, por exemplo, o mundo espiritual ele existe, certo? Até o diabo precisa de fé para ele poder agir. Por que o diabo pede a pessoa para levar uma galinha, uma cachaça, uma farofa, lá no meio da mata, meia-noite? Por que ele faz isso? Porque a atitude da pessoa de ir lá manifesta a fé dela em Satanás. E aí Satanás pode agir na vida dela. O mundo espiritual depende de fé. Tem gente que não tem fé em Deus, mas tem fé para praticar o mal. Você entende isso? O diabo, ele é espírito, ele não vai comer beber a cachaça, ele não vai comer a farofa e nem comer o frango. Mas a atitude da pessoa de ir lá manifesta a fé dela em Satanás. Então, quando você age com uma atitude, você manifesta a sua fé. O fato de você pegar o seu copo com água, segurar ele e orar junto, já materializa a sua fé, é porque você creu. É a mesma coisa com Naamã. Naamã, a atitude dele de ir e mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão materializou a fé dele e aí ele foi curado. A mesma atitude do cego. O fato do cego obedecer a Jesus e ele, com dificuldade, ir até as águas do tanque de Siloé. Veja bem, não foi fácil, né? Ele chegar até as águas do tanque de Siloé. Eu creio que alguém ajudou ele naquele momento ali. E ele foi, certo? E lavou os olhos. Quando ele lava os olhos, ele materializa a fé dele no que Jesus falou. Mas já pensou se ele tivesse falado assim: que lavar os olhos? Se você tem poder, então é só falar aí que me cura, entende? Então, o que acontece? Ele não seria curado. Mas ele obedeceu a palavra de Cristo e ele foi curado. Então, quando eu falo para você, prepare o copo com água, segure na sua mão, na hora da oração, que daqui a pouco você vai beber e vai ser curado. Se você crer e você materializar a sua fé com a sua atitude, o milagre vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Se Naamã tivesse dito assim, eu não vou mergulhar 7 vezes lá, ele até disse isso, né? Mas se ele tivesse feito isso, né? Eu não vou mergulhar 7 vezes e não tivesse ido, ele não teria sido curado da lepra. Amém? Então, participe dos cultos online, faça aquilo que a gente pede, porque vai materializar a sua fé e você vai ser curado em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua família agora. Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento por essa família. Eu oro agora por esse filho, por essa filha, por esse pai, por essa mãe. Oh, meu Deus, esse lar que está em desordem. Eu chamo a ordem à existência agora. Esse lar que está bagunçado, esse lar que está destruído, esse lar, meu Pai, que está sendo dilacerado pelo diabo, eu estou repreendendo agora, pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, todo o poder de Satanás contra esse lar, contra esse pai, essa mãe, esse filho, essa filha, em nome de Jesus, restaura agora esse casamento, restaura agora a comunhão desses pais com esses filhos, meu Deus, traga obediência no coração desses filhos, em um nome de Jesus, que eles possam obedecer os seus pais, meu Deus, e assim, meu Pai, receber a bênção de um dos seus mandamentos, que é obedecer o pai e a mãe e ter longos dias de vida e ser bem-sucedido em tudo aquilo que ele fizer. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de rebelião dentro dessa casa, eu repreendo a miséria, a falta, a escassez e tudo que não presta e que não provém do Senhor. E eu declaro essa família curada, abençoada e liberta, em nome de Jesus. Amém.
Se você crê nisso, diga amém. Vamos ler agora Efésios capítulo 6, versículo 10. Está escrito: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas, astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Algumas traduções dizem regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Eu quero fazer uma oração aqui. Espírito de Deus, abre a mente dessa pessoa para que ela possa entender o evangelho do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele manda essa carta para o povo de Éfeso. Éfeso era uma cidade maligna, uma cidade cheia de idolatria, cheia de perversão sexual. Hoje, as pessoas vendem pornografia pela internet, por revistas, pelas redes sociais, mas antigamente a pornografia era vendida literalmente, certo, no meio das ruas de Éfeso. Éfeso era uma cidade, literalmente, uma cidade pecaminosa, uma cidade do pecado. E o apóstolo Paulo chega ali, prega o evangelho, ganha ali pessoas para o Senhor Jesus, e ali passa a ter uma igreja naquele local, uma igreja do Senhor Jesus. E aqueles novos cristãos, aqueles servos de Deus, começam a ter uma luta espiritual para poderem servir a Deus, para poderem andar nos caminhos do Senhor. E não era nada fácil. Por quê? Porque eles eram constantemente atacados por demônios. E aí o apóstolo Paulo, ele manda essa carta para a igreja de Éfeso e ele traz aqui uma revelação importante, uma revelação do mundo espiritual. Você pode não crer, você pode até querer não crer, porque tem gente que não crê e tem gente que sabe que existe, mas não quer acreditar. Mas o mundo espiritual, irmãos, ele é real. O mundo espiritual influencia no nosso mundo material, no nosso mundo físico. O apóstolo Paulo, ele fala que nós somos assistidos por uma nuvem de testemunha. Eu lembro o fato de uma pessoa, de uma mulher, e essa mulher, ela recebeu a visita de um servo de Deus na casa dela, e uma pessoa teve uma visão. Ela viu o diabo, certo, olhando pela janela essa mulher e vigiando essa mulher. E diz para ela, olha, cuidado, porque eu vi, né, na janela aqui da sua casa o diabo, ele te observando. E essa pessoa não se cuidou, ela não acreditou naquela serva de Deus que havia dado aquele recado para ela, daquela visão espiritual que ela havia visto, né? E ela disse, olha, o diabo está vigiando o seu casamento. E resumindo, passou um tempo, essa pessoa teve o casamento dela destruído. Teve o casamento dela destruído. Eu lembro que eu era novo e recém-casado com a minha esposa, e às vezes a minha esposa, ela tinha que ir para o hospital fazer uma consulta, e eu passava na casa da minha tia, pegava a minha tia, para minha tia ir olhando a minha filha, né? E certa vez, quando a minha tia chegou em casa, ela havia ficado com a gente no hospital ali, e também cuidando da minha filha. Quando ela chegou em casa, a casa dela é 2 andares, certo? A janela para a rua, ou seja, não tem como subir na janela dela, porque é como se fosse um prédio a casa dela, e a janela dá totalmente para a rua, não tem como subir uma pessoa e ficar na janela, certo? Porque é 2 andares de altura. Então, ela de repente ela ouve alguém chamando ela, disse, e a pessoa falou assim com ela, falou o nome dela, né?
Nice, por que você está andando com esse menino? Eu não gosto desse menino era eu, certo? O diabo já me conhecia, né? E o diabo, ela ouviu essa voz falando com ela. E ela achou que era o marido dela, achou que era o meu tio. E ela falou, Gilmar, é o Júnior, nosso sobrinho, me chama de Júnior, né? É o Júnior, nosso sobrinho. Eu estava com ele, olhando a filha dele e tudo. E ele disse, eu não gosto desse menino. Ela ouviu a voz de novo falando, eu não gosto desse menino. Quando ela olha para a janela, ela vê o diabo na janela também. Parece até coincidência, né? Uma história com a outra. Mas o diabo, ele age assim. Porque a sua casa, querendo ou não, se você é de Deus, ela tem uma proteção. O inimigo fica pelo lado de fora. E aí o diabo diz para ela, eu não gosto desse menino. E ela viu o diabo ali. Quando ela viu o diabo, ela gritou o nome do marido dela. E naquele momento, quando ela olha para o marido, ela já viu o diabo entrando no corpo do marido dela. E o marido dela levanta da cama, ele estava como que estava dormindo. E ele levanta da cama ali, possesso de demônio, e vai em direção à cozinha. Quando chega lá na cozinha, ele mesmo vê o diabo e ele volta gritando. E naquele momento até o meu tio se converteu ali, ele caiu de joelhos, o meu primo orou por ele, ele aceitou Jesus. Mas o que eu quero contar para vocês é que o mundo espiritual existe. Ou seja, eu estava sendo observado pelo diabo, a minha tia estava sendo observada pelo diabo. O diabo não estava gostando dela andar comigo. Você entende? Ou seja, o mundo espiritual ele existe. O diabo não quer que você ande com pessoas que é de Deus. Ele quer que você ande com pessoas que fazem a vontade dele. Satanás está te observando o tempo todo. E o apóstolo Paulo ele fala isso em Efésios 6. A vossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, os problemas que você enfrenta não é contra as pessoas, mas é contra os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal. Ou seja, esses demônios estavam influenciando pessoas em Éfeso a perseguir a igreja de Éfeso. Esse demônio estava influenciando, né, homens, mulheres, a tentar destruir, derrubar os cristãos da cidade de Éfeso. E não mudou, é assim até os dias de hoje. Satanás, ele luta o tempo todo para tentar derrubar você. Às vezes você está enfrentando um problema lá no seu trabalho, certo? Com alguém te perseguindo, alguém te caluniando, te difamando, mas por trás daquela pessoa, quem está usando ela é quem? É Satanás. O diabo está usando aquela pessoa. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz morrer. Ele sabia que se Jesus fosse e morresse por nós, ele nos salvaria. E o que o diabo faz? O diabo usa a boca de Pedro para falar com Jesus. Mestre, não vai para Jerusalém, não faça isso. E aí Jesus, entendendo o mundo espiritual, sabendo que o diabo estava usando a boca de Pedro naquele momento, Jesus diz para Pedro, para trás de mim, Satanás. Ou seja, repreende Satanás ali naquele momento. Você entendeu? Aí tem gente que diz, mas nem tudo é o diabo. Realmente, nem tudo é o diabo. Você vai tomar um sorvete ali, é você que está tomando um sorvete, né? Você não vigiou, tropeçou, o sorvete caiu no chão, você não se cuidou, certo? Nem tudo é o diabo, mas tem muitas coisas, muitos problemas, muitas dificuldades que se levantam contra você. Por trás disso tudo está Satanás. O que você acha que está por trás de uma pessoa, né, de uma mulher, uma mulher sedutora que vai lá e rouba o marido de outra? É o diabo. O que está por trás de um filho rebelde, que faz um filho se mexer com drogas, desrespeitar o pai e a mãe, desobedecer? É um espírito imundo que vai influenciando, vai soprando na mente daquela pessoa, vai jogando sementes no coração daquela pessoa para que aquela pessoa pratique a maldade. Entenda uma coisa, o diabo é igual uma serpente, por isso que ele é chamado de antiga serpente do Éden. A serpente pica a pessoa aqui, a pessoa não morre na hora, ela vai morrer daqui a pouco, se ela não tomar o antídoto contra aquele veneno, certo? A serpente pica o ratinho ainda vai dar uma caminhada, você entendeu? Para depois cair morto lá na frente e a serpente vai lá e engole ele. E assim é o diabo. O diabo ele trabalha jogando pensamentos errados, desejos malignos no coração da pessoa. E por isso que Efésios 6 está escrito, revista-se da força e do poder de Deus com oração, com jejum, com leitura da palavra do Senhor, para que você possa resistir, né, os planos do diabo, os desígnios de Satanás. Satanás tem desejos contra você. Satanás faz planos, isso mesmo, ele planeja, ele arquiteta, certo, situações contra a sua vida, contra a sua casa, a sua família, os seus filhos,
contra o seu trabalho, e ele quer que você caia nessas armadilhas. Ele arma arapucas para você cair. Você entendeu? E se você não vigiar, se você não for uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que está protegido por Deus, a pessoa cai mesmo. Ela é destruída mesmo. Quantas pessoas hoje que têm faculdade, têm estudo, têm dinheiro, estão com a vida totalmente destruídas, como aconteceu o fato de um filho de um empresário lá em Santa Catarina, dono de uma das maiores empresas de lá, um homem com um casamento com uma mulher linda, 2 filhos lindos, o carro dos sonhos, vários carros na garagem, certo? Apartamento de luxo em várias cidades, simplesmente pegou o carro, pegou o avião, foi para São Paulo, subiu no último andar do prédio e se jogou de lá. O que faz a pessoa fazer isso? É os demônios, os espíritos imundos que agem contra a pessoa. E o apóstolo Paulo revela aqui o mundo espiritual. O que comandava aquela cidade de Éfeso? Os demônios. Quando eu vou fazer um trabalho numa cidade, um trabalho de libertação e de cura, eu costumo perguntar qual que é o nome da igreja católica daquele lugar. Aí a pessoa diz, é São Judas Tadeu. Então eu sei que o espírito imundo que age ali é Omolum, porque São Judas Tadeu e Omolum, certo? É o mesmo demônio. É o mesmo demônio, é o espírito de enfermidade. Então eu sei que naquela cidade tem um demônio de enfermidade agindo ali, tentando governar aquele local, ou governando aquela cidade. E aí tem muitos doentes e enfermos. Às vezes a pessoa diz, o nome aqui é o nome de uma santa. Então eu sei que ali tem Pombagira, tem Maria Padilha, tem Iemanjá. Ou seja, tem demônios que agem aonde? Na área sexual, para destruir casamentos, espíritos de sensualidade. Então, o mundo espiritual ele existe e você tem que ficar atento com isso. Aí o apóstolo Paulo ele diz, como que você vai vencer o mundo espiritual? Como que você vai vencer os demônios? Como que você vai vencer o diabo, certo? Que pegou Jesus, veja bem, olha o poder de Satanás, pegou Jesus e transportou Jesus fisicamente para o pináculo do templo. Tem gente que diz que o diabo não tem poder, mas olha o que o diabo fez, ele pegou Jesus e transportou ele, fez ele desaparecer aqui no deserto e aparecer no pináculo do templo. Certo? Depois fez Jesus aparecer numa montanha, em cima de uma montanha. Depois mostrou todos os reinos do mundo para Cristo. Cristo não discutiu com ele, somente o repreendeu, usando a palavra do Senhor. Como que você vai enfrentar um ser assim, naturalmente, com as suas forças naturais? Você vai enfrentar ele dando chute, soco, com raiva, certo? Com estudo, com dinheiro? Não. Isso tudo perde para o diabo. Você entendeu? Você vê que Moisés chegou lá e transformou a vara em serpente. Os feiticeiros de Faraó também fizeram a mesma coisa. Você compreendeu? Então, o diabo tem poder, mas Deus é todo-poderoso. Ou seja, para você vencer Satanás, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que está aqui. Revista-se da força e do poder de Deus. É a única maneira de você vencer Satanás. É você tendo uma vida de oração, é você orar todos os dias no seu quarto secreto, separa um lugar na sua casa para você orar, anota os seus problemas, escute isso, anote as suas dificuldades, você está doente, anota lá, eu estou doente, eu preciso de dinheiro, anota lá, eu preciso de dinheiro, eu preciso resolver esse problema que não resolve, anota lá e começa a orar todos os dias, começa a se encher do Espírito Santo, da presença de Deus, tira um tempo para Deus. Eu não tenho tempo. Tem sim. Você só não tem tempo para aquilo que você não quer fazer. Mas se você quiser, você tem tempo sim para fazer a vontade de Deus, para buscar Deus. E a única forma de você vencer certos tipos de problemas, eu vou repetir, é você se revestindo, né, da força e do poder de Deus. Aí ele diz a armadura de Deus, o capacete da salvação. Ou seja, você tem que ter uma mente de um salvo. Tem que aprender a palavra de Deus, tem que aprender a deixar ser discipulado, ou seja, mudar a sua mentalidade, começar a pensar como o homem de Deus pensa, como a mulher de Deus pensa. Você precisa se revestir do cinturão da verdade, começar a falar a verdade, porque quando você mente, você dá legalidade para os demônios agir na sua vida. Você precisa se revestir da couraça da justiça, ou seja, as suas atitudes refletem também no mundo espiritual, na sua proteção espiritual. Você tem que ser justo, aquilo que é seu, o que não é seu e não é seu, faça as coisas corretas, e aí você tem que se revestir das sandálias do Evangelho da Paz, ou seja, ouvir o Evangelho do Senhor Jesus,
aprender sobre o Evangelho, e aí você vai se revestir do poder de Deus, vai ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, e aí você vai ter capacidade para quê? Para vencer esses demônios que agem na sua cidade. Isso mesmo, agem na sua cidade. E, irmãos, o mundo espiritual é tão terrível, e ele existe, que certa vez eu estava numa igreja fazendo uma cruzada e chegou perto de mim uma aeromoça, uma moça muito bonita, mas com a vida totalmente destruída. E quando eu orei por ela, ela manifestou um demônio árabe. E eu virei para aquele demônio e falei: demônio, por que você está aqui no Brasil? Porque a sua região não é aqui. Ele disse: porque essa moça teve relação sexual com um árabe e eu estava naquele árabe. E quando ela teve relação sexual com ele, eu saí dele e entrei nela. E destruí a vida dela. Olha para você ver como que é o mundo espiritual. Se a pessoa vai lá e tem relação sexual com a prostituta, os demônios que estão na prostituta entram nele. Você entende? Se a pessoa começa a conviver com alguém que é ladrão, a ter amizade, a ter comunhão, os demônios que estão naquela pessoa vai entrar nele. Aqueles demônios que usa aquela pessoa para fazer aqueles males, vai entrar nele. Então, fica aí essa palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Se revista-se da força e do poder de Deus e comece a orar. Comece a orar, comece a jejuar, comece a ler a palavra de Deus. Esse tripé fortíssimo vai fazer com que você vença os seus problemas, porque quando você começar a orar, jejuar e ler a palavra, você vai ter poder, autoridade no mundo espiritual e você vai começar a vencer os demônios no mundo espiritual, e esses demônios que estão criando esses problemas vão começar a ser derrotados, sair da sua vida, e esses problemas também vão sair da sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então eu quero orar por você agora nesse momento, em nome de Jesus, para que Deus revista você com toda a armadura de Deus. Mas preste atenção, todo dia você vai orar e você mesmo vai se revestir da armadura de Deus e da força e do poder de Deus. Amém? Eu vou só para recapitular, como que eu faço isso? Como que eu me revisto da força e do poder de Deus? Orando todo dia, jejuando e lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. É assim que você se alimenta do poder de Deus. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus e eterno Pai, pelo poder e autoridade que é o nome de Jesus, reveste essa pessoa com toda a armadura de Deus. Coloca nela o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade e as sandálias do Evangelho da paz. Em o nome de Jesus, eu ministro a armadura de Deus sobre essa pessoa, que ela receba a armadura de Deus agora, a força e o poder de Deus, em nome de Jesus. E todos os demônios que levantaram contra a vida dela, eu estou destruindo agora as obras deles, eu estou amarrando eles agora e ordenando: retire-se agora dessa família, saia dessas vidas agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Agora pegue o seu copo com água e eu vou consagrar ele agora e você vai beber e vai receber o poder de Deus dentro de você. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu consagro essa água no poder do Espírito Santo, no poder da cura, no mesmo poder que curou Naamã, no mesmo poder que curou o cego, em nome de Jesus. Essa pessoa vai beber essa água, se ela tem uma doença, uma enfermidade, ela será instantaneamente curada agora, em nome de Jesus. Amém. Pode beber a sua água. Glória a Deus. Amém? Queridos, eu quero agora falar algo importante. O diabo não quer que você invista na obra de Deus, porque ele sabe que na eternidade Deus vai cobrar isso de você. Você trabalha, então Deus quer que você pegue uma parte do seu dinheiro e invista na pregação do Evangelho. Eu prego o Evangelho há mais de 22 anos. E eu preciso da sua ajuda para mim continuar pregando o Evangelho. Amém? A palavra de Deus diz que o homem de Deus, o bom soldado, não se mete com o trabalho dessa vida. Ele tem que se dedicar ao Evangelho. Isso mesmo. Por que ele tem que fazer isso? Porque se ele estiver trabalhando no secular e ele enfrenta uma luta no ministério, às vezes ele larga o ministério para ficar só no trabalho secular. Então, às vezes você tem que queimar o barco, querido, para que você não navegue nele mais. Amém? E assim é no Evangelho. Quando o profeta Eliseu foi chamado por Elias para ser seu discípulo, ele tinha 12 juntas de boi. Ou seja, ele era um fazendeiro. Ele foi lá e matou todos os bois, fez um churrasco, certo? E foi seguir Elias. Ou seja, ele tirou da vida dele todo tipo de oportunidade de voltar para o trabalho secular. Porque ele foi chamado por Deus para fazer a obra de Deus. E assim também sou eu. Amém? Eu trabalhei
como vendedor da Fiat, foi o melhor vendedor durante 3 anos consecutivos, vendia mais de 150 carros por mês, mas larguei tudo há mais de 22 anos atrás para pregar o evangelho. Em nome de Jesus. Passei muitas dificuldades, horas boas, horas ruins, mas estou firme na presença do Senhor. E Deus me sustenta com a sua fidelidade, com o seu dízimo, com a sua oferta. Não importa o nome que você vai dar. Certo? Tem gente que fala, eu não vou dizimar, não vou, ou eu só oferto, eu só dizimo. Irmão, ajude a obra de Deus com o seu dinheiro. Amém? Ajude. E se você está frequentando o meu culto online, eu sou digno de receber a sua oferta, porque a palavra de Deus diz que digno é o trabalhador do seu salário. Amém? Então me ajude em nome de Jesus e você vai ser mais ajudado do que eu, porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E a palavra do Senhor tem promessas em Malaquias 3:10 em diante, tem promessas em 2 Coríntios capítulo 9, tem promessas em Ageu capítulo 1, em várias partes da Bíblia. A palavra do Senhor promete que se você fizer algo pela obra de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos e tudo que você fizer vai dar certo. Amém? Em nome de Jesus. Então pegue agora a sua oferta, faça um Pix agora para mim, em nome de Jesus. O meu Pix está aí, o celular, 3192001437, ou o meu e-mail, capelãoronaldo@gmail.com. Amém? Assim você me ajuda financeiramente a continuar me dedicando para a pregação do Evangelho. Eu vou agora consagrar e eu te peço, envie o comprovante para mim, por gentileza. Senhor Deus, consagro esse dízimo, essa oferta, meu Pai, essa doação desse teu servo e dessa tua serva. Eu os abençoo em nome de Jesus e cumpra as tuas promessas na vida deles, como está escrito que o Senhor fará na vida daqueles que investem, colocam dinheiro na sua obra. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Em nome de Jesus. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. Tem aí os meus livros, né? Tem o livro Armadura de Deus, o Fogo Devorador de Deus, Anjos Subordinados ao Nome de Jesus. Você pode adquirir esses livros na plataforma da Amazon.com. E também você pode, no caso, adquirir o curso de capelania. Se você tem o desejo de pregar o evangelho nos hospitais e nos presídios, faça o nosso curso, tá aí o link aí, acessa aí e adquira o nosso curso de capelania internacional. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, receba agora a bênção apostólica. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho, deixa o seu like, você vai nos ajudar, por favor, inscreva no canal, não deixa de inscrever, estou te pedindo por favor. Tem mais de 16 mil pessoas assistindo os nossos cultos esse mês agora, foi o relatório que eu recebi ontem, e muitos não se inscrevem no canal, mas estão sempre assistindo. Eu te peço, por favor, inscreva no canal e me ajude em nome de Jesus, tá bom? Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe você e até o próximo culto, domingo, às 18 horas, ou algum ensino bíblico que eu vou estar postando aí no canal. Fica com Deus e até mais.